para quem está entrando agora. Todos estão mudo, tá? Isso nós conseguimos fazer aqui. A palestra ela vai transcorrer, todos nós vamos ficar mudos e a partir no final da palestra vamos liberar o microfone de todo mundo, aí sim para poder fazer as perguntas, ter a interação com o palestrante. Tá ok? Então não se espante de todo mundo, vocês têm que estar escutando, tá? Mas o microfone de vocês vai estar realmente bloqueado. Tá ok, gente? Acho que podemos iniciar então, né, Carlos? Eu já vou fazer então aqui a prece de abertura, porque já são 19h36 e nós temos aí a espiritualidade que nos acompanha, que nos ajuda e que nos orienta, tá? Então, só para lembrar todos vocês, nós vamos estar gravando esta palestra para posteriormente estar disponibilizando no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir novamente e para ficar à vontade para todo mundo que não pôde estar presente pelo Zoom. Ok? Então vamos dando início mais uma vez, né? Agradecendo já a essa espiritualidade que nos ajuda, que está aqui presente com todos nós, né? Infelizmente não podemos estar fisicamente lá no nosso pequeno templo da fraternidade, mas todos aqui unidos em pensamento, em espírito, né? Com esses nossos irmãos que nos ajudam, que nos intuem, que estão sempre ao nosso lado, sempre presentes conosco. Vamos pedindo essa ajuda da espiritualidade para que tudo transcorra da melhor forma possível, para que nosso palestrante hoje realmente nos ajude a crescer um pouco mais, né? A nos engrandecer um pouco mais na nossa caminhada evolutiva. Vamos agradecendo também a Deus Pai por poder nos permitir estarmos aqui todos reunidos neste momento, né? Trocando essas experiências, conseguindo ter o discernimento necessário, né? Para que consigamos assim evoluir um pouco mais dentro do nosso caminho evolutivo. Vamos assim então agradecendo a Deus Pai com a oração que Ele nos ensinou e dando assim por aberta esta palestra do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou fazer aqui uma leitura de um breve currículo do nosso querido palestrante, já agradecendo ele, né, por estar disponível aqui com a gente, né, Carlos? Muito obrigado já, né, por estar aqui nesse momento tão especial do Pequeno Templo, né, o 26º aniversário aqui de fundação. E vamos lá. O nome do nosso palestrante hoje é Carlos Eduardo Rodrigues. Ele é professor em Taubaté, tem 39 anos de idade e espírita há 8 anos. No movimento espírita, participa de trabalhos de evangelho no Centro União e Caridade. Realiza palestras e participa de ações sociais em Taubaté. É uma excelente pessoa, né? Um bom currículo, é um mínimo currículo, mas você já vê que é uma pessoa disposta realmente ao bem e à caridade, né? Então, Carlos, já estamos agradecidos a você e agora é contigo, cara. Fica à vontade, a hora que você quiser iniciar, pode iniciar, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Primeiro, eu parabenizo o Pequeno Templo da Fraternidade por esses 26 anos de trabalho edificante. Fico feliz por fazer parte deste momento de comemoração. Fico feliz pelo convite. E mais do que ficar feliz pelo convite, o que me deixa feliz é saber que o trabalho que vocês desenvolvem não parou, mesmo diante da adversidade. E se por um lado não podemos estar fisicamente juntos, como foi dito pelo Alexandre, nós temos à nossa disposição a tecnologia que encurta distâncias, que nos aproxima e pode ser usada como ferramenta para que o Evangelho seja estudado, pregado, levado aos lares e aos corações
que é algo fundamental em nosso processo de edificação moral. O nosso tema de hoje, o nosso tema para reflexão é desencarnações coletivas. E eu vou tentar usar como pano de fundo a atual pandemia pela qual estamos passando, até porque acredito que quando nós falamos de desencarnação coletiva, pensar na atual pandemia é algo inevitável. Então, nós vamos pensar em desencarnação coletiva, usando a pandemia como exemplo e analisando aquilo que o Evangelho nos traz, assim como tudo aquilo que o Espiritismo tem para nos oferecer. Nós estamos em processo de transformação. Essa própria forma de comunicação que estamos tendo agora é uma prova disso. É Deus agindo, é Deus nos convidando para o trabalho, e diante do trabalho, do convite ao trabalho, precisamos estar pronto para fazermos aquilo que Deus espera de nós. Esse tema desencarnação coletiva é bastante atual, é um tema complexo. É claro que o que eu trago é apenas um recorte entre tantos outros recortes que seriam possíveis, e é basicamente um convite para que a gente possa, após esse momento de encontro fraterno, podermos dar continuidade a uma reflexão pessoal, buscando naquilo que o Espiritismo tem para nos oferecer, embasamento para que esse momento que está mudando as estruturas da nossa sociedade seja compreendido e para que, diante da sua compreensão, nós possamos tomar decisões corretas, decisões melhores, sentirmos que somos amparados e que Deus está no comando. Eu costumo dizer que, diante da adversidade, muitos de nós nos sentimos desamparados. E nós, espíritas, temos um consolador prometido. Isso significa que desamparo é tudo que nós não podemos sentir. Diante da adversidade, as pessoas que tentam fazer desse mundo um lugar pior não param. Elas não descansam. Então, é muito importante que nós também não paremos para descansar. Que bom que todos nós pudemos aceitar o convite para estarmos juntos, reunidos em torno do Evangelho, diante desse tema importante, quando consideramos tudo que está sendo enfrentado pela sociedade neste momento. Que bom que podemos agir. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Para a gente começar, nós podemos considerar um conceito. Desencarnação coletiva, como o próprio nome diz, corresponde a um evento onde um grande número de espíritos desencarnam ao mesmo tempo ou por um mesmo motivo. Geralmente por meio de uma tragédia, de uma catástrofe, ou por algo daquilo que o Espiritismo costuma chamar de flagelo. Os flagelos podem ser de causas naturais, podem ser motivados por ações humanas, ou podem acontecer mesclando essas duas possibilidades. Geralmente, diante de um flagelo que causa um processo de desencarnação coletiva, nós somos geralmente mobilizados, somos compadecidos, nos deparamos com a dor, precisamos enfrentar um momento difícil, e isso faz parte de nosso processo evolutivo, do trato que precisamos ter com os nossos sentimentos, da depuração daquilo que sentimos e das atitudes que nós temos e que também precisam ser depuradas de acordo com as circunstâncias, na medida que caminhamos em busca de uma depuração espiritual. Os flagelos naturais ou humanos que causam desencarnações coletivas são eventos relativamente comuns. Acontecem com certa frequência quando analisamos a nossa história. E diante do tema, como eu havia comentado, é inevitável pensarmos no atual enfrentamento do coronavírus e dessa estrutura que está sendo enfrentada por nós neste momento. Eventos como esse, de fundo pandêmico, também são relativamente comuns quando analisamos a nossa história.
outros eventos de flagelos motivados pela proliferação viral já aconteceram, mas nunca de forma tão intensa, tão extensiva ou de forma tão globalizada como nós estamos vendo. E diante dessa percepção, existe algo importante que nós precisamos considerar. Nós estamos passando por um processo de transição planetária. Nós estamos em um mundo em transformação. Nós podemos dizer com bastante segurança que a atual pandemia pela qual estamos passando corresponde a uma materialização desse processo de transição planetária. Embora a transição planetária já venha acontecendo há algum tempo, com essa pandemia ela se tornou visível, ela se materializou diante dos nossos olhos e a partir da pandemia a transição planetária passou a ser sentida por nós. Nós passamos a enxergá-la, a sentir os seus efeitos em nossa pele, em nosso cotidiano. A transição planetária se tornou visível. A atual pandemia, diante desse cenário de transformação do planeta, representa uma proposta de mudança e um convite ao novo. É uma mudança de olhar. Deus nos convidando para uma mudança de olhar, para uma educação do nosso olhar. Claro que essa mudança de olhar parte de uma situação bastante desconfortável, aparentemente adversa, que nos causa preocupação, mas não podemos nos esquecer que nada acontece sem a vontade de Deus. Que Jesus, como governador planetário, está firme no leme dessa embarcação, conduzindo, nos amparando. Deus está agindo, nos conduzindo e permitindo que possamos passar pelas situações necessárias para a depuração do espírito que somos. Claro que essa mudança pela qual estamos passando, reflexo da transição planetária, não é confortável. Mas, às vezes, Deus precisa sacudir um pouco as coisas para nos incentivar a entender ou a trabalhar melhor, ajudando assim em nossa transformação. De qualquer forma, sempre que um evento como esse, de desencarnação coletiva, acontece, muitos de nós somos levados a pensar que se trata de um evento de castigo divino ou fruto da ira de Deus, como se Deus agisse por capricho ou por vingança. E, na verdade, esse sentimento ou esse pensamento revela ainda a infantilidade do espírito que somos. É claro que em nosso processo evolutivo ainda estamos muito mais próximos do átomo do que do arcanjo. Ainda estamos na infância espiritual. E imaginar que Deus age por capricho ou que Deus age por vingança é uma forma de demonstração dessa nossa pequenez moral, simplesmente porque ainda não estamos prontos e, portanto, não somos capazes de enxergar plenamente ou de entender as formas como Deus age. Se Deus é soberanamente justo e bom, é claro que Deus só pode ser movido pelo mais puro e desvelado amor. Um amor tão grande que nós ainda não somos capazes de compreender em sua plenitude. E como não somos capazes de alcançar a Deus em um movimento natural, tentamos trazer Deus ao nosso nível, para enxergar as coisas a partir da nossa perspectiva, ou na tentativa de enxergar a Deus a partir da nossa perspectiva. Algo que, claro, não é possível, porque o nosso olhar é demasiadamente limitado, é demasiadamente distorcido, e não conseguimos compreender plenamente as formas como Deus age.
Geralmente, diante desses flagelos e desses processos de desencarnação coletiva, diante da atual pandemia, somos muitas vezes levados a enxergar as perdas materiais, os prejuízos econômicos e a morte do corpo físico. Nos esquecemos que as coisas de Deus são mais importantes que as coisas da matéria. E nos esquecemos muitas vezes que o espírito é imortal. Usando a própria pandemia mais uma vez como exemplo, é claro que o número de espíritos atingidos, que o número de desencarnações nos abala. É claro que isso nos compadece. Mas como espírita, sobretudo, precisamos agir em conformidade com o nosso discurso. Precisamos agir em conformidade com aquilo que a gente prega e acredita. Isso significa que precisamos confiar em Deus e aceitar que nessa pandemia nenhum espírito está morrendo de coronavírus. O que nós temos, na verdade, são espíritos que estão sendo colhidos por Deus. E se esses espíritos estão sendo colhidos, é porque eles frutificaram. Se esses espíritos estão sendo colhidos por Deus, é porque eles já cumpriram a sua missão, já resgataram os seus erros e podem agora, diante da ação de Deus, receberem uma oportunidade de um recomeço melhor. Tendo uma oportunidade do novo, agora no mundo espiritual, e logo em seguida, diante de novas reencarnações, já que nós acreditamos na pluralidade das experiências encarnatórias. Como espíritas, precisamos ter, então, bastante maturidade em relação à morte, em relação à morte e à vida, a experiência encarnatória e a nossa condição espiritual. Lembrando que o mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira. Na verdade, nós estamos passando por um momento desconfortável, mas que corresponde a uma provação da nossa fé. E muitas vezes, quando a nossa fé é colocada à prova, percebemos que ela não é tão grande quanto parecia. Muitas vezes, diante de uma provação, percebemos que não somos tão resignados, tão pacientes, ou que não confiamos em Deus de forma proporcional ao nosso discurso. Precisamos encarar a morte como espíritas que somos, diante da visão da eternidade, para que o impacto dessas mortes seja mais sereno em nossos corações. Diante da morte, é claro que convivemos com a dor, mas não podemos, diante de um consolador prometido, nos entregar ao desespero ou ao desconsolo. Vejam o que diz o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, item 3. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, passa a aguardar o fim de forma calma, resignada e serena. Vejam que, quando encaramos a morte como uma transição natural da nossa existência dentro da escala eterna de tempo, o nosso coração se aquieta e, mesmo diante da dor, conseguimos ter uma percepção mais madura e uma confiança mais edificada na obra do Criador. O Consolador prometido não disse que tiraria de nós a dor, até porque a dor é uma ferramenta de edificação. O Consolador prometido também não disse que tiraria de nós o medo, mas sim disse que não nos colocaria em desespero. E é justamente o desespero que não podemos sentir diante da ação do Pai, diante do Evangelho do Cristo e diante de tudo isso que o Espiritismo nos oferece.
quando encaramos a morte pela perspectiva espírita, claro que sentimos dor, mas a nossa aceitação se torna proporcional à nossa confiança em Deus. Apesar da roupagem de tragédia desses eventos, de flagelo, de desencarnação coletiva, precisamos acreditar no amor e na misericórdia de Deus. Precisamos colocar à prova a nossa confiança de que Deus age motivado por uma justiça e precisamos considerar que a justiça de Deus tem como pano de fundo as leis universais, sobretudo a lei de causa e efeito e a lei de progresso. Isso significa que é claro que Deus não age motivado por vingança ou por capricho. Tudo que existe é amor. Amor, misericórdia e justiça. Cumprimento de leis, sobretudo lei de causa e efeito e lei de progresso. Não existe capricho, não existe vingança, da mesma forma que não existe acaso. Isso significa que todos estamos exatamente onde deveríamos estar, passando exatamente pelas situações necessárias para a depuração do espírito que somos. Estamos colhendo exatamente aquilo que foi plantado por nós em algum momento da caminhada. E aquilo que muitas vezes enxergamos como mal é, na verdade, o remédio amargo que cura o espírito. É uma provação da nossa fé, da nossa coragem, da nossa resignação. Se pensarmos nessa pandemia, nós podemos dizer que existem 3 grupos de espíritos atingidos, ou 3 situações diferentes. E eu vou fazer aqui uma divisão meramente para fins pedagógicos. Nós podemos dizer, considerando um flagelo qualquer, mas a atual pandemia, que serve como nosso pano de fundo, que diante desse tipo de ocorrência, nós temos, primeiro, o grupo daqueles espíritos que são diretamente atingidos, espíritos que desencarnam nessas situações. Nós temos um segundo grupo, que são aquelas pessoas que precisam enterrar os seus mortos. Pessoas também atingidas, mas não de forma direta, mas que precisam conviver com a dor. E existe um terceiro grupo, que seriam aquelas pessoas ou espíritos que enxergam as coisas de longe. Se nós pensarmos no primeiro grupo, nos espíritos que desencarnam nessas circunstâncias, devemos considerar que esses espíritos serão recebidos no mundo espiritual, serão amparados, serão instruídos, e diante da lei de Deus, diante do livre-arbítrio e diante de nossa possibilidade de escolha, que sempre existe, tais espíritos poderão escolher entre se revoltarem contra a ação de Deus, se apegando àquilo que foi perdido, sendo que o que foi perdido é material, ou eles podem escolher serem gratos pela recepção na espiritualidade, por terem sido colhidos pelo Criador e terem, a partir de agora, a chance de recomeçarem melhores. Se nós pensarmos no segundo grupo, naquelas pessoas que precisam enterrar os seus mortos, elas também podem escolher. Também podem se revoltar diante da ação de Deus, podem escolher cultivar uma dor que nada ensina, que simplesmente machuca, ou podem reforçarem a sua fé, mostrarem ali, diante do sofrimento, a confiança na obra de Deus, serem gratas por reconhecerem que a dor é elemento de transformação e edificação. Dentro do terceiro grupo, as pessoas que assistem de longe, também existe escolha. Essas pessoas podem escolher também entre se revoltarem contra Deus, achando que o sofrimento é desproporcional,
ou que a dor provocada deveria ser evitada por ação divina, ou elas podem também provarem ali a sua fé, a sua confiança, a sua resignação. Geralmente as pessoas que assistem de longe se compadecem diante do sofrimento daquelas outras pessoas ou espíritos que são diretamente atingidos. Tais pessoas ou espíritos vêm brotar em si, nascer em si, sentimentos de compaixão, de solidariedade, de empatia, porque geralmente tais pessoas conseguem sentir a dor do outro, se compadecem com a dor do outro. Essas pessoas podem escolher em deixar esse sentimento simplesmente passarem, sem nada deixarem, ou podem escolher cultivar esses sentimentos, o que também é importante em seu processo evolutivo. Sentimentos nobres, que nos aproximam de Deus e daquilo que Deus nos propõe. Sentimentos que nos edificam a partir da centelha divina que nós carregamos. De qualquer forma, sempre podemos escolher entre a fé ou a revolta. Sempre podemos nos sentir amparados ou injustiçados. O Haroldo Dutra tem uma frase muito interessante. Ele diz que nós vivemos em um mundo material cheio de injustiças, mas que não há no mundo nenhum injustiçado. Eu acho essa reflexão muito rica. É claro que nós vivemos em um mundo cheio de injustiças. Não podemos negar as injustiças do mundo. Mas também não podemos negar que essas injustiças, inclusive a dor, o sofrimento, são injustiças causadas por nós. São fruto de escolhas nossas em algum momento da nossa caminhada. Se hoje existem injustiças e nós as sentimos na pele, é porque precisamos desfazer os males que nós provocamos em algum momento. Isso significa que, embora admitamos a existência de injustiças, precisamos considerar que não existem injustiçados. Não somos injustiçados porque todos nós somos portadores do nosso passado. E estamos sentindo na pele exatamente aquilo que provocamos em algum momento do nosso caminho. Somos todos portadores do nosso passado e estamos colhendo exatamente aquilo que foi plantado em algum momento. De acordo com essa reflexão do Haroldo Dutra, nós podemos dizer que temos, de um lado, um mundo cheio de injustiças e, do outro lado, espíritos que precisam resgatar os seus erros para evoluírem. Isso é fantástico, porque nos mostra que no reino de Deus, na obra do Criador, não existe desordem. Emmanuel disse certa vez que em nosso mundo só existe desordem para os espíritos desordeiros. Na verdade, tudo na obra do Pai tem uma finalidade útil. Tudo é perfeito. E tudo acontece de acordo com aquilo que precisa acontecer, garantindo que nós possamos enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, para o aparar de nossas arestas, para o resgatar dos nossos erros, para o desfazimento dos nossos equívocos, para que possamos, diante do refazimento, progredirmos, o que é a nossa proposta maior. Vejam o que nos traz o Livro dos Espíritos na questão 737. É feita a seguinte pergunta: com que fim Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazer a humanidade progredir mais depressa. Vejam que fantástico.
É Deus, de novo, tendo que sacudir as coisas para nos fazer agir. É Deus rompendo a nossa inércia e nos conduzindo para que façamos aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes, o nosso planeta, ainda de provas e expiações, em processo de transformação, é comparado a um presídio, a uma escola ou a um hospital. Eu, particularmente, prefiro a ideia de hospital e principalmente de escola. Às vezes, em um hospital, um paciente não corresponde bem ao tratamento. E ele precisa ser levado para uma unidade de tratamento intensivo. É claro que estar em uma UTI não é um processo confortável, mas de longe não é um castigo, é uma possibilidade de cura. Às vezes, em uma escola, um aluno não corresponde bem à metodologia que está sem ação. Estar de recuperação, tampouco é um processo confortável, mas também não é um castigo. É uma oportunidade de aprendizado. É uma segunda chance. É uma oportunidade de fazer de novo, de fazer melhor. Nesse momento, talvez nós estejamos em uma UTI. Nesse momento, talvez estejamos de recuperação. É um processo difícil, mas que precisa ser enfrentado, e é Deus agindo, colocando em nossas mãos as ferramentas necessárias para a edificação do espírito que somos. Tudo na obra do Pai tem uma finalidade útil, inclusive a dor, inclusive o sofrimento. Estamos passando por uma provação da nossa fé. E como alunos, diante de uma prova, precisamos mostrar que somos capazes de aprender e de agir em conformidade com aquilo que nos foi e nos é ensinado. Vejam a questão seguinte do Livro dos Espíritos, questão 738. É feita a pergunta: Deus não teria outra forma de garantir o progresso do mundo? E os espíritos respondem: sim, e Deus as pratica a todo instante. Vejam mais uma vez uma prova da infantilidade do nosso espírito. A todo instante, Deus nos convida para a ação. Deus nos convida ao trabalho. E somos colocados em situações onde devemos tomar a decisão correta, onde devemos agir em conformidade com o Evangelho, onde devemos agir em conformidade com os exemplos do Cristo. E muitas vezes simplesmente não ouvimos esses convites, ou nos omitimos diante do trabalho, ou não entendemos o chamamento de Deus, ou simplesmente tomamos decisões equivocadas. E diante da nossa limitação, diante do nosso medo, e muitas vezes diante da nossa inércia, diante daquilo que precisa ser feito, Deus acaba conduzindo as coisas, dando um empurrãozinho para que a gente saia do lugar e mostre que sim, somos capazes de agir em conformidade com aquilo que pregamos, em conformidade com o Evangelho. Vejam a próxima questão, questão 739 do Livro dos Espíritos. É feita uma pergunta muito interessante e nós temos uma resposta muito rica. É feita a pergunta: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que causam? E os espíritos respondem: tem. Os flagelos sempre têm utilidade. Muitas vezes mudam as condições de toda uma região. Mas o bem que desses flagelos resulta
somente as gerações futuras costumam experimentar. Vejam a importância dessa resposta. Primeiro, é claro que tudo na obra do Pai tem uma finalidade útil, inclusive os flagelos. E isso é algo que nós não podemos sequer questionar, diante de tudo que nos é apresentado. Agora, vejam que é colocado com muita precisão pelos Espíritos que os benefícios decorrentes desses eventos de flagelos, de desencarnação coletiva, geralmente são somente as gerações futuras que experimentam. Essa consideração é muito importante, primeiro porque ela nos conforta, segundo porque ela nos prepara e tira de nós uma expectativa grande demais. Eu, particularmente, acho perigoso criarmos grandes expectativas diante do enfrentamento da atual pandemia, e essa resposta vai muito ao encontro dessa percepção. Talvez, considerando essa resposta que foi dada na questão 739, talvez, ao término da atual pandemia, nós não tenhamos exatamente uma sociedade muito melhor do que antes. Porque, segundo os espíritos, são as gerações futuras que se beneficiam desses flagelos quando tais acontecem. Talvez, portanto, ao término dessa pandemia, nós não tenhamos exatamente uma sociedade muito melhor, pensando no coletivo. Mas é claro que nós teremos muitas pessoas que terão modificado em si atitudes, sentimentos, prioridades, ações, mesmo que de forma muito sutil. Nós estamos sendo apresentados ao novo, e diante do novo, pequenas mudanças individuais, é claro que acontecem, precisam acontecer. E é claro que essas mudanças individuais refletirão no coletivo. Nós estamos em um mundo em transição planetária. Transição planetária, na verdade, é modificação, é transformação das pessoas, dos espíritos. Os espíritos se transformam. E uma vez tendo um mundo habitado por espíritos mais edificados, nós podemos ter um planeta vibrando melhor, vibrando numa sintonia mais elevada. As gerações futuras que se beneficiarão das transformações que estão acontecendo agora, provavelmente seremos nós, em nossas próximas encarnações, em um mundo regenerado. E vejam que importante o que os espíritos nos trazem nessa resposta. Já que nós estamos em um mundo em transição planetária, e são as próximas gerações as beneficiárias do atual flagelo, isso significa que nós somos os trabalhadores da última hora. Nesse mundo ainda de provas e expiações em transformação, nós somos os trabalhadores da última hora. E estamos preparando o solo, estamos preparando o terreno para as gerações futuras, sendo que provavelmente as gerações futuras seremos nós, já em um mundo regenerado. Agora, para isso acontecer, precisamos nos melhorar agora. Precisamos aceitar o convite que nos é feito para o trabalho agora. Já que nós somos os trabalhadores da última hora, já não podemos deixar para depois a transformação que nos cabe. Até porque, se nós ainda carregamos limitações, viciações, é porque, em experiências passadas, nós deixamos para depois
a resolução dessas limitações. O depois chegou. Nós estamos vivenciando o depois. E já não podemos mais nos furtar a nossa responsabilidade. Já não podemos mais deixar para outro momento o trabalho que nos cabe neste momento. E como trabalhadores da última hora, precisamos ser servos vigilantes e fiéis nas vinhas do Criador, preparando o terreno onde serão deixadas sementes melhores para que em seguida, em um mundo regenerado, nós possamos fazer colheitas mais felizes. Vejam o que nos é dito no livro A Gênese, no capítulo 18, item 33. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação de suas disposições morais. Assim, nem sempre os espíritos que voltam em outras oportunidades são espíritos diferentes, mas frequentemente os mesmos, porém, pensando e agindo de forma diferente. Como trabalhadores da última hora, estamos preparando o solo que será cultivado por nós, que estaremos pensando e agindo diferente em nossa próxima encarnação. Mas para isso precisamos ser merecedores da confiança de Deus. Eu queria usar como exemplo uma ocorrência em São Luís do Paraitinga há poucos anos. Todos nós presenciamos em São Luís, há poucos anos, a ocorrência de uma grande enchente. Todos devem se lembrar. E é claro que naquele momento não se tratava de um processo de desencarnação coletiva. Houve basicamente perdas materiais. Mas é um exemplo que nos serve como reflexão. É um exemplo que nos serve para reflexão. São Luís enfrentou uma grande enchente e perdeu parte de suas construções. Houve, inclusive, uma grande perda de patrimônio histórico, patrimônio cultural. Muitos de seus casarões ruíram diante da força da água. Muitas dessas construções que foram destruídas, alguns daqueles casarões e a própria igreja matriz, eram feitas literalmente de barro. O que nos mostra a tecnologia e os recursos disponíveis no momento em que aquelas obras foram feitas. Um material muito limitado, assim como as técnicas de construção, o que reflete o momento passado. Naquele momento, aquele material serviu. Naquele momento, aquela tecnologia foi útil. Mas com o passar do tempo, diante da fragilidade da matéria-prima, aquelas obras não suportaram a ação da água e ruíram, foram destruídas. Diante das perdas materiais, diante da ruína daquelas construções, aquela população viu a oportunidade do novo e pôde reconstruir o que foi destruído, preservando aquilo que deveria ser preservado, recuperando as características que precisavam ser preservadas, mas agora utilizando materiais mais sólidos, mais resistentes, e fazendo construções em cima de um alicerce mais sólido, mais resistente. É exatamente isso que está sendo apresentado a nós. Estamos em um mundo em transição planetária. Muitas coisas que serviram até aqui
que foram úteis, que existiram entre nós, simplesmente não serão mais úteis, não poderão existir em um mundo regenerado. Essas obras, ou podemos dizer, esses sentimentos, essas atitudes, simplesmente ruirão diante de nossos olhos. E diante da ruína do velho, recebemos a oportunidade da construção do novo. A atual pandemia está mudando as estruturas da nossa sociedade. Alguns valores estão ruindo. Algumas velhas prioridades estão ficando para trás. Novos sentimentos estão sendo despertados. É Deus nos convidando para uma mudança de olhar e para uma mudança de postura, de atitude. Diante da ruína do velho, que já não cabe, que já não serve, temos a possibilidade da construção do novo. E não podemos nos furtar da responsabilidade do trabalho que nos cabe. Esses novos sentimentos precisam ser cultivados. Novas ações precisam ser praticadas. Precisamos ser diferentes. E eu trago aqui, para uma última reflexão, uma condição que essa pandemia nos trouxe. É claro que nós espíritas temos ou deveríamos ter uma visão um pouco mais madura diante da morte. E talvez esse momento nos traga, ou esteja nos trazendo, uma condição de encarar a morte com uma proximidade também maior. Por mais que a gente entenda que a morte do corpo físico é uma condição inevitável, nós não costumamos encarar a morte com a naturalidade com que deveríamos. E a não ser que estejamos passando por uma situação de doença mais grave, de uma doença terminal, ou vendo alguém próximo passando por uma situação como essa, nós não costumamos considerar a morte como uma possibilidade. Diante de uma limitação de nosso olhar diante da morte, muitas vezes acabamos tendo também uma limitação do nosso olhar diante da vida. É claro que o número de desencarnações que está ocorrendo diante da pandemia nos assusta, nos compadece e nos leva a uma preocupação com uma morte que nos parece mais próxima. Agora eu fico pensando, nós pensamos nesse momento tanto em morte, nos preocupamos diante do enfrentamento do coronavírus, tanto com a morte, será que não seria melhor nos preocuparmos nessa mesma intensidade com a vida e encarar que a nossa experiência encarnatória é um presente que nos é dado por Deus para desfazermos erros, para aprendermos a perdoar ou para perdoarmos? Muitas vezes, pensando na morte, deixamos de lado a vida e a sua beleza. E perdemos com isso a oportunidade de viver essa vida com plenitude, colocando em prática aquilo que o Cristo nos ensinou, praticando o Evangelho e aproveitando cada momento como um momento de convívio com o outro, de desfazimento de erros, de aparamento de arestas. A vida é um dom de Deus. E da mesma forma que precisamos estar preparados para a morte do corpo físico, precisamos estar diariamente preparados para a vida. E pensando nisso, eu trouxe um texto cujo autor eu não conheço.
eu fiz uma pequena adaptação. Eu vou pedir a liberdade de fazer a sua leitura, que é rápida, porque a reflexão vale a pena. O texto diz o seguinte: a gente vai embora e tudo fica aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa. As dívidas com o banco. As parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar a comida na geladeira. Tudo apodrece. A roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. E apesar da dor, para os outros, a vida continua. As pessoas superam a nossa perda e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora. E as brigas, as grosserias, a impaciência serviram apenas para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E todos os grandes problemas que achávamos ter se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. Vivemos nos esquecendo que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora. Pois é bem assim. Piscou, a morte leva. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos sofrem, mas se casam novamente, andam de mãos dadas e vão ao cinema. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos em nosso trabalho. As coisas que sequer emprestávamos são doadas, algumas são jogadas fora. Quando menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Namorasse hoje. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente sofresse menos. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o céu. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena ficar se entristecendo com coisas banais. Quem sabe a gente ouvisse mais música e dançasse, mesmo sem saber. O tempo voa e a partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente vai embora o tempo todo, aos poucos, e um pouco mais a cada segundo que passa. Claro que, como espíritos, somos imortais, mas e o nosso presente na carne? O que estamos fazendo com nossas experiências encarnatórias, que nos foi dada para edificação e progresso? Estamos amando como Deus nos propôs? O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta nessa experiência material? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela Terra. Até porque a gente vai embora. É um texto cuja reflexão eu acho sempre válida,
porque é claro que nos compadecemos diante da dor da morte, da perda. Mas essa mesma preocupação que temos diante da morte, que para nós é só uma vírgula, diante da eternidade, deveríamos ter diante da vida, reconhecendo esse presente que nos é dado por Deus e que precisa ser aproveitado para a edificação do templo de Deus que nós somos. Como espíritas, só nos resta acreditar que diante da morte, como condição inevitável, nós só podemos estar com a consciência tranquila e com a mala pronta a todo instante. E só para terminar, para fazer aqui um fechamento, eu confesso que no início dessa pandemia eu senti medo. E se não fosse o Espiritismo, eu teria me entregado ao desespero. Eu criei uma grande expectativa em torno da minha própria evolução moral e acreditei que ao término desse processo eu sairia muito melhor. Talvez eu não tenha aproveitado todas as oportunidades, embora eu esteja atento e saiba o que precisa ser feito. Mas eu tive medo. E muitas vezes eu senti falta do período pré-pandemia. Senti falta do normal. Queria que as coisas voltassem ao normal. E agora eu confesso que não evoluí como queria, embora entenda que evolução e transformação é um processo lento e nada acontece por mágica. E confesso também que o meu olhar mudou. Eu acredito com toda sinceridade que tudo que não pode acontecer é voltarmos ao normal quando a pandemia acabar. Porque voltar ao normal significaria cometer os mesmos erros outra vez. E por mais que nós não tenhamos, ao término desse momento, uma sociedade plenamente melhor, é impossível que, diante de tanta dor e de tantas coisas acontecendo, nós não tenhamos melhorado um pouco. Precisamos rever as nossas prioridades. Reconhecer que, sim, as coisas de Deus são mais importantes que as coisas da matéria. Precisamos valorizar mais o abraço que, nesse momento, não pode ser dado. Reconhecendo que, em muitos momentos, pudemos abraçar e não o fizemos. Precisamos reconhecer que Deus está nos convidando para um novo normal. Mesmo que as nossas mudanças tenham sido muito sutis, não podemos nos furtar do convite diário ao trabalho que nos é feito. E como trabalhadores da última hora, temos em nossas mãos uma responsabilidade imensa com a nossa transformação e com a transformação do nosso planeta. Que Deus nos abençoe, nos ajude nesse processo de mudança, que sejamos humildes para aceitar o convite ao trabalho, vigilantes, servos fiéis. Hoje é um dia que nos remete a Francisco de Assis. Então também precisamos pensar que precisamos ser ferramentas da paz do Criador, assim como Francisco de Assis nos propôs. Agradeço a todos pela atenção, é isso que eu trouxe para esse encontro fraterno. Agradeço a participação de todos, o convite, a confiança. Como eu disse, é apenas um recorte que precisa ser digerido, refletido, mas é uma reflexão que cabe a nós
e é um trabalho que está em nossas mãos. Deus confia em nosso trabalho também. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma ótima noite. Muito obrigado. Carlos, nós é que agradecemos você por essas palavras, por essa excelente explanação de uma forma diferenciada, né? Que nos remete realmente a pensar como espíritas neste momento em que todos nós vivemos aqui, né? Muito obrigado, viu, Carlos? E, pessoal, agora nós passamos para a terceira etapa, que é, se alguém tiver alguma pergunta, algum complemento a fazer ao nosso palestrante, para que possa ficar à vontade aqui. Se alguém quiser realmente falar, fique à vontade, tá? A gente, para ter um pouco mais de interação neste momento. Então, estão abertos aí os microfones ordenadamente, né? Para que a gente possa, se tiver alguma dúvida complementar, nós estamos aqui com a diretoria também do Pequeno Templo, né? Agradecer ao nosso palestrante, né? Por estas excelentes palavras. Então, ficou aberto aí os microfones. É só desmutar e falar, ok? Oi, boa noite a todos. Nossa, na verdade, não é uma pergunta, mas é um agradecimento, né, dessa sua reflexão, né, de que a gente, realmente sobre a vida, né, e o processo que a gente tem de encarar a morte, né, o nosso retorno, né, que isso nos traz mais consciência daquilo que a gente está vivendo, né. Eu adorei, gostei demais. Muito obrigada por essa lembrança, né? Bendiga. Ô, Carlos, onde que foi o Carlos aí? Ô, Carlos, aqui é a Tereza, né? E eu só quero agradecer muito a sua palestra, a sua exposição, e realmente nos fez e vai fazer a gente refletir bastante, mais do que a gente tem procurado pensar, o significado de tudo isso, sempre acrescenta, e você acrescentou bastante. E também quero lembrar, né, a todos vocês, colegas, amigos meus do Pequeno Templo, que ao iniciarmos as exposições e as palestras de hoje, comemorando o aniversário da nossa casa, realmente, oficialmente, o nosso Pequeno Templo foi fundado no dia de hoje, 4 de outubro, né? E que é o dia de São Francisco de Assis. Então, parabéns para nós também, que fazemos do Pequeno Templo um local bom, um local de trabalho fraterno, caritativo, com muito carinho, com muito empenho, para todos que ali comparecem. Então, o nosso carinho, a nossa gratidão também a todos vocês. E como disse o Carlos, nesse novo retorno, com novas perspectivas, novas ideias, com o espírito mais tocado, né, pelos ensinamentos, pelo que o coronavírus nos trouxe, e também que nós possamos retornar renovados espiritualmente, um pouquinho, cada um na sua, mas um pouquinho, né? Então, Carlos, você está ficando ótimo, ótimo, melhor palestrante cada dia. Agradeço muito a sua presença, o seu carinho para conosco, que você já tem vindo na nossa casa há uns 2 anos, né? Carlos, uns 2 ou 3. Meu abraço fraterno e muito obrigada, viu? Eu que agradeço, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns ao Pequeno Templo, por ser essa ilha de tranquilidade, de caridade, de evangelho, algo fundamental em nossa caminhada diante disso que nos propomos a ser e a fazer. É sempre bom termos esses locais onde nos sentimos seguros, amparados, protegidos e fortalecidos no caminho do bem. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam e que muitos outros aniversários aconteçam. E o fato da fundação
ter acontecido no dia de São Francisco já é um ótimo sinal de que existe aí uma missão grandiosa e que vocês desempenham com grande beleza. Parabéns. Nos esforçamos, sim. Nos esforçamos. Bom, pessoal, alguém mais? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa para que possamos fazer aqui a prece de encerramento? Se alguém tiver alguma coisa para falar, a hora é agora. Vamos lá. Podem deixar a timidez de lado, né, Pode deixar a timidez de lado. Aqui somos todos irmãos, todos fraternos. Não fiquem tímidos. Podem perguntar o que for. Não? Então tá bom. Tereza, você gostaria de fazer para nós a prece de encerramento? Faço sim. Vamos lá. Então vamos lá. Então, vamos agradecendo acima de tudo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, este governante espiritual do nosso planeta, que com tanto amor tem conduzido o planeta Terra, a nós, humanidade, para um caminho de real aproveitamento da nossa vida, das nossas potencialidades espirituais, para que realmente nós esforcemos-nos cada dia mais, entendendo os seus ensinamentos, cada dia procuremos mais burilar o nosso espírito, trabalhando mais a nossa reforma interior e praticando, vivenciando na nossa conduta individual, familiar, trabalho, na nossa atividades profissionais, na própria sociedade e também na nossa querida casinha, o pequeno templo da fraternidade, praticar os ensinamentos que o Senhor nos trouxe e que tanto temos estudado. Queremos agradecer aos fundadores espirituais do pequeno templo da fraternidade por todo o apoio, por todo o esforço que eles têm desenvolvido para que o pequeno templo cumpra as suas finalidades espirituais de caridade, de amparo a todas as criaturas que ali chegam, encarnadas ou desencarnadas, sempre voltado para que o ensinamento do nosso Mestre Jesus seja ali aplicado, seja ali divulgado, seja ali realmente oferecido a todos eles, para que junto possamos se elevar mais espiritualmente. Queremos também agradecer ao Anjo Ismael, esse espírito tutelar da nossa pátria, que cuida incansavelmente e amorosamente para que o Brasil seja a pátria preconizada pelo nosso mestre, a pátria do Evangelho, e que seja também, por isso, o coração do mundo, o coração onde pulsa o amor de Cristo em todas as atividades, em todo o espaço do nosso território nacional. Esta caridade, esta fraternidade em receber pessoas de todo mundo, de todas as etnias, de todas as nacionalidades, respeitando, considerando-os, recebendo-os para que também continuem trabalhando para o engrandecimento da nossa pátria, não só no sentido material, econômico, profissional, mas especialmente no sentido espiritual. Vibremos muito, cada um fazendo a sua parte na sua vida particular, onde quer que esteja, para que
o ensinamento que nós estamos recebendo do nosso Mestre Jesus, que cada um de nós também possamos colaborar, possamos fazer a nossa pequenina parte, mas com muito amor, muita verdade, com muita dedicação, para que realmente em todos os rincões da nossa pátria, em todo o nosso território, haja tudo aquilo que Jesus preconizou, que também nós desejamos, que é a paz verdadeira, o cumprimento mais verdadeiro dos ensinamentos do bem em todos os locais, que possamos todos estarmos unidos neste propósito de que o ensinamento maior, a lei de Deus nosso Pai, que Jesus nos trouxe, possa ser realmente mais vivenciado na conduta de cada dia, por todos nós brasileiros, por todos aqui viventes, e que toda essa ensinamento maior de realmente considerar, respeitar, tentar realmente amar o próximo, não só os seres humanos, mas todos os nossos irmãos menores, os nossos pequeninos animais, que possamos procurar colocar dentro de nós para podermos depois vivenciar e praticar. E que neste momento também possamos levar toda a nossa energia boa para os nossos irmãozinhos menores, muitos queimados, machucados, desencarnando também nas nossas florestas e matas devido a esses incêndios terríveis que estão ocorrendo. Vibremos também por todas as famílias, pessoas, humanidade, que ainda não conseguiram entender o lado espiritual desta pandemia, mas que cada um procure buscar na sua religião, no seu entendimento, os ensinamentos da sua religião, para que os seus corações se acalmem mais, que nunca se revoltem, que entendam que tudo está sob o controle de Deus, nosso Pai, como nosso irmão já explanou, e que tudo ocorre por uma necessidade da nossa reeducação moral, mental, espiritual, e que tudo tem um proveito, tudo tem um motivo, tudo está nas mãos do nosso Mestre Jesus e das nossas atitudes e condutas nesta vida ou em vidas anteriores. Tudo será um benefício para as nossas vidas futuras. Agradecidos por esta tarde, por este momento tão bom. Esperamos realmente que nós possamos frutificar estes ensinamentos. O nosso carinho, a nossa gratidão aos mentores do Pequeno Templo, a Deus, a Jesus, a todos vocês, meus irmãos, que ombreiam conosco em todos os trabalhos do Pequeno Templo. É o nosso irmão Carlos, que a luz do nosso Mestre Jesus ilumine sempre o seu espírito, batalhador, divulgador, vivenciador, sempre em aprendizado, como todos nós, dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Carlos, mais uma vez, então, muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente. Que Deus te ilumine realmente sua caminhada. Uma excelente palestra para todos nós. E nos encontramos de novo no domingo, né, pessoal? Domingo próximo, mesmo horário, vamos fazer as reuniões pelo Zoom, da mesma forma.